www.arcrom.br, Piauí. Já temos o nosso primeiro participante aí online, nosso amigo Marcos Vinícius. O Zé Filho também está online. O Zé Filho faz parte da nossa equipe de marketing aqui. O José Andrade Rocha Júnior, acredito que seja o cinegrafista. Se você for, acena aí pra gente. Tem também o nosso amigo Alessio Leal, que é de Caxias. Mandar um beijo pra ele, que a gente se viu hoje rapidinho. Carinha de Decor também tá aqui. A Conceição entrou. Olha só que legal, o Marcos Vinícius está lavando louça e assistindo a nossa live. Então, gente, ó, nossa live hoje tem uma convidada muito especial. É a nossa primeira live aqui no Instagram da Arcrom. Vamos ter várias lives temáticas. Essa foi escolhida por conta do mês, né, de setembro, que é o Setembro Amarelo. Nossa convidada vai ser a psicóloga Luísa Teixeira. Eu já vou chamar ela aqui, deixa eu ver se ela entrou. Ela disse que entrou aqui. Luísa, não tô conseguindo te achar. Onde você tá? Vou esperar ela entrar aqui para eu poder chamar ela para participar da nossa live em alusão ao Setembro Amarelo. A gente acredita que falar sobre terapia, sobre saúde mental é importante em qualquer mês, em qualquer situação. Eu até coloquei aqui um filtro especial que é luta diária, né? Lutas diárias. Por quê? Porque a nossa vida é uma sequência de resoluções de problemas, gente. Então, assim, a minha mãe costuma dizer que o que não tiver resolvido, solucionado já está, né? Não tem como resolver, já está resolvido. Então, tem que relaxar, tem que ficar tranquilo. E se você perceber que está precisando de ajuda profissional, procurar um profissional para que você possa falar sobre os problemas que estão te angustiando. Vamos ver aqui. Ó, a Leal Ju entrou, que é prima do Juliana, A Juliana entrou, que é prima do José. Pronto, nossa psicóloga acabou de entrar. Vou convidar ela aqui para participar do nosso. Acenei aqui para ela. E agora, José? Boa noite, Ju. Como que você tá? Tá tudo bem? Eu não estou conseguindo adicionar a Luísa, a doutora. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Convidar pessoas. Vou convidar aqui ela. Vou esperar ela aceitar e a gente começa a falar sobre saúde mental. Nós vamos ter 3 vertentes, tá, gente? Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Aline. Tudo bem? Olá a todos. Primeiro eu quero agradecer a doutora por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema nesse mês, que é o mês da conscientização, né, do combate ao suicídio e de conscientização sobre a importância, né, da saúde mental. Muito obrigada por ter aceito. Eu que agradeço, né? Eu aqui na postura de representar os colegas de profissão, nós agradecemos muito os espaços que são abertos, porque são muito necessários. Verdade. Ainda se fala pouco sobre isso, né, doutora? Sim, a gente sente muita falta, assim, de maiores espaços. A gente, pelo menos nós da psicologia, a gente ainda sente que as discussões ainda estão muito na sala de aula, muito na universidade. Então, falta abrir mais para a população em geral. Fica muito no nível acadêmico. Acho que ainda há um pouco de medo de falar sobre o tema. Eu, que venho da área do jornalismo, eu estudei, me formei, eu vim dizer, não se pode falar em suicídio. Eu até concordo que é bem complicado abordar o tema, mas acho que existe uma maneira de falar sobre isso, sem que esse discurso e essa conversa se torne um gatilho para quem esteja passando por uma situação delicada. O não falar não é uma boa saída, né, doutora? Não está resolvendo.
É. Durante muito tempo a gente silenciou realmente por não entender como que funcionava e por perceber assim que às vezes a divulgação acabava tendo um efeito que a gente não desejava. Então Uhum. silenciamos. Só que silenciar não foi uma solução. E Não está aí, hoje, resolvendo. hoje a gente procura cada vez mais estudar e fazer parceria com a imprensa para que seja um trabalho em conjunto, para que seja não uma divulgação, mas Mas para que seja um alerta para a população. uma abordagem responsável sobre o tema, né? Sobre a temática. Sim. Bom, doutora, durante a semana a gente divulgou a nossa live, muitas pessoas mandaram algumas perguntas, e aí eu dividi em três temas. Nós vamos falar sobre a terapia de um modo geral, a terapia durante a pandemia e, claro, né, a terapia na doença inflamatória intestinal. Então, para começar, eu já lhe pergunto uma coisa que muita gente quer saber, é como é que eu sei que eu estou precisando de terapia? Assim, é algo que às vezes aparece em pessoas no consultório, dizendo assim, olha, eu vim tirar uma dúvida, eu vim por curiosidade. Então, Sim. assim, existem, logicamente, que a terapia para pessoas que têm uma necessidade maior, que estão com sofrimento maior, que é o caso de pessoas que estão sofrendo com ansiedade, estão sofrendo com depressão ou alguma doença mental. E aí essas pessoas, até mesmo quem está do lado, começam a perceber e começam a orientar. Mas também existem pessoas que buscam a terapia pela questão do autoconhecimento. Sim, Às vezes a gente está tão acostumado às coisas que a gente não se conhece. Então, a terapia ela auxilia também nesse processo. Então, se você está na dúvida, procura conhecer. Se vê que não é o momento, que não se sentiu à vontade, deixa passar ou procura outro profissional, mas tenta em outro momento. É importante, assim, em algum momento da vida, a gente parar para refletir e ter um profissional adequado para nos ajudar, nos orientar nessa reflexão, nessa autorreflexão. é verdade. Outra pergunta, já que você estava falando aí sobre esse processo, né? Que às vezes você pode ir sem se cobrar, sem, eu vou lá e vou resolver minha vida, vou me encontrar, e sem se cobrar muito, né? E aos poucos. E entender que cada profissional tem uma abordagem, né? Uma forma de Uhum. abordar o paciente, e talvez a forma que o profissional X aborde não seja condizente, não te deixa à vontade, né? Não é nem condizente a palavra, ele não te deixa à vontade. Mas o Uhum. profissional Y já te deixa mais à vontade. E aí me vem a pergunta: como eu posso, como é esse processo para escolher um terapeuta? Assim, quem é meus amigos mais próximos, eu sempre falo sobre isso. Eu digo, olha, a gente costuma se aproximar de pessoas por afinidades. Então, geralmente, pessoas que são um pouco mais retraídas procuram, têm mais afinidade com pessoas também que são retraídas. Uhum, Então, as abordagens psicológicas, existe uma diferenciação. uhum, É, a cognitiva comportamental, que vai trabalhar, lidar de um modo de ser. Existem as psicologias humanistas. Então, se você não tem conhecimento, procure um terapeuta. Procure e comece a conversar. A partir do momento que você perceber que não é não tá sendo tão agradável para você, de alguma forma você não está se sentindo bem, tente com outro profissional. E aí, nesse sentido, você pode até pedir indicação. Eu, com os meus pacientes, geralmente, como eu percebo, e aí é algo assim, nós terapeutas, a gente sabe das diferenças entre abordagens, mas uhum. no senso comum as pessoas não sabem. Então, eu, como terapeuta, eu já explico logo. Às vezes eu encontro pessoas que eu percebo que vão se dar melhor na cognitivo comportamental. E aí eu oriento, olha, talvez essa abordagem seja mais eficaz nesse momento para essa demanda que você está trazendo. E aí Nossa, que legal.
não tenham medo de perguntar para o terapeuta de vocês. Vocês podem perguntar assim, Sim, olha, existem. interessante. Não Que estou me sentindo interessante, tão. assim. Pode falar, doutora. Pode falar. Eu achei muito interessante essa forma da doutora colocar, porque às vezes a pessoa pode ficar intimidada em trocar de terapeuta, né, de psicólogo. E é Uhum, mesmo como um sapato. Não dá para você calçar um sapato que é apertado no seu pé. Tem que ser algo que se encaixe com o seu mundo e com a forma com que você se sente mais à vontade. Ó, só aproveitando aqui para mandar um abraço para o da David Souza, que é fotógrafo lá de Caxias, também está participando aqui da nossa live. O Paulo Ogê, a Simone Abreu, o Carmo, o Júnior, a Tainara Moraes, que é terapeuta também, o Moacir Mota, ele disse que travou, mas acredito que seja a sua internet. Moacir, se tiver ruim aí para vocês, gente, fala para a gente aqui também. Mas para mim tá super tranquilo, tô conversando com a doutora de forma tranquila, acredito que a senhora tá me vendo também de forma tranquila, certo, doutora? tô. Tá tranquila aqui Pronto. comigo. Pronto. Um abraço para o pessoal de Mato Grosso, que também está acompanhando aqui a nossa live. E continuando a sequência de perguntas, já que a gente estava falando desse processo de escolher, né, o psicólogo, a gente sabe que existe o tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra, né? Existe Uhum. essa conexão que é fundamental para muitos transtornos. Como que eu sei que eu tenho que migrar do psicólogo para o psiquiatra ou o contrário? Uhum. Migrar do psiquiatra para o psicólogo. Dá para saber? Geralmente, o próprio profissional fala, no caso dos psicólogos, quando ele percebe a necessidade de um acompanhamento médico pela questão da medicação, porque geralmente quando a gente encaminha para o psiquiatra, eu até explico assim, olha, existe um limite até onde a gente pode ir. Às vezes é questão biológica mesmo, que o nosso organismo está necessitando da Uhum, medicação para ajudar a aumentar algumas enzimas que a gente precisa. Então, uhum, a gente precisa ir. Porque o psiquiatra também tem um estigma muito forte, assim, meu Deus, eu vou para o psiquiatra, nossa, meu caso é sério. E aí eu sim, explico que não, que às vezes é uma questão mesmo de uma necessidade biológica, uma necessidade orgânica do corpo, da medicação. E da mesma forma, alguns psiquiatras, eles orientam que o paciente busque uma terapia com o psicólogo, porque o psicólogo ele está ali mais perto, assim, é um acompanhamento semanal. Então, há uma orientação, uma mais orientação de próxima. mais perto, mais próxima. É interessante isso, porque sabe o que eu percebo, doutora? Eu percebo que aos poucos as pessoas estão deixando de ter tanto medo do psicólogo. Né? Acho que as pessoas estão Uhum, quebrando mais aquele tabu de psicólogo é coisa de louco. Não, eu já vejo pessoas entendendo que a terapia é necessária. Assim, eu costumo fazer uma analogia do tipo: se eu vou para academia para malhar o meu corpo, por que eu não vou para o psicólogo para malhar o meu cérebro, né? Para me conhecer, para tentar entender os meus problemas, as dificuldades que eu tenho e enfim. E com psiquiatra, não. Com psiquiatra, eu já vejo que ainda existe uma resistência muito grande. Tem gente que diz, eu não vou tomar remédio porque eu não preciso disso, basta rezar que resolve, não sei o quê. uhum. E é importante pontuar isso. Existem transtornos que fazem com que você não produza algumas enzimas, e isso traz grandes prejuízos, né, doutora? Sim, às vezes, por exemplo, no transtorno de ansiedade. Eu costumo recomendar atividades físicas, porque às vezes com a atividade física eu já consigo sozinho fazer aumentar os meus níveis de serotonina, de endorfina. Só que às vezes isso não é suficiente. Então não significa que é uma falha minha. É como às vezes a gente está com dor de cabeça, a dor de cabeça passa sozinha. Mas às vezes a gente Uhum, precisa de uma medicação para auxiliar nesse processo.
Então, não é algo permanente, é algo que, às vezes, só por um tempo, é temporário, enquanto você volta às suas atividades diárias. É importante pontuar isso. Eu sinto essa necessidade. Foi importante a gente falar sobre isso, porque eu ainda vejo muito essa resistência. Doutora, quando a gente está fazendo terapia, e eu digo como uma pessoa que faz terapia, eu adoro terapia, eu acho que terapia é vida. Há aqueles momentos onde a pessoa para, desistir um pouco, né? Desistir não, mas dá aquela pausa e para um pouquinho, faz parte do processo? Faz sim, inclusive está nos livros. É, às vezes a gente por si só acredita que já está pronto para encarar a realidade. E aí Uhum. você diz assim, não, já fiz aqui, já estou com alguns meses, vou encarar a realidade. E aí tem vezes que dá certo, sim, você consegue, através do seu autoconhecimento, lidar com suas questões, mas às vezes você para e diz, não, espera ainda que eu preciso voltar para o meu terapeuta, que eu percebo que eu ainda Sim, não estou pronta. Então faz parte, sim. sim, e é super saudável a gente repensar as nossas atividades, o que a gente está fazendo. Uhum. Não vivemos num mundo de certezas. E aí, talvez, cria-se muitas vezes uma dependência com o terapeuta. Então, é Uhum. importante você perceber também se você consegue caminhar sozinho. Para você não ficar tão dependente, né? Uhum. Doutora, a gente passou por um momento. Ó, gente, vou mandar um alô aqui para Priscila, para Camila. A gente está tendo uma audiência maravilhosa. Para a Lucélia, o Gilberto, a Tamires, a Áurea, a Vanusa. Se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar perguntas, que daqui a pouquinho eu leio para que a doutora possa responder. Vamos falar agora da terapia na pandemia. Gente, nossa senhora, muita gente sofreu, né, com o processo do isolamento. Terminou, de certa forma, instigando e desenvolvendo, né, muitos transtornos em muitas pessoas. Não é isso, doutora? Uhum. Eu costumo brincar que com as pessoas que eu atendo, eu digo, ó, durante muito tempo a gente foi escondendo a sujeira embaixo do tapete. E aí chegou a pandemia, e aí foi o momento em que nós nos trancamos dentro de casa e tivemos que encarar os nossos monstrinhos. Tá ali Uhum, aquela sujeira, então a gente tinha que conviver diariamente com ela. E aí foi o uhum. momento em que se tornou insuportável, porque a gente começou a perceber, poxa, isso aqui tá errado. E aí foi o momento em que as pessoas realmente puderam perceber que precisava de uma ajuda. Porque, assim, no dia a dia, eu trabalho 8 horas por dia, eu vou para o shopping, eu vou me divertir com os amigos. Então, não há um momento em que eu paro para refletir sobre as minhas atitudes, sobre o que eu estou fazendo. E durante esses 2 anos, 1 ano e meio, a gente foi forçado a parar. E aí, quando a gente parou, a gente teve que lidar com aquilo que a gente vinha escondendo. Não E foi uma aí, escolha, né? Não foi uma pausa para, pera, deixa eu me conhecer. Foi uma coisa que o mundo veio e disse: vamos dar uma desacelerada aí e se conhecer um pouquinho mais. isso foi visto até principalmente na questão dos casais, que todo mundo brincava e dizia assim, olha, os casais tá todo mundo separando. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes não havia diálogo. Então, cada um ia para o seu trabalho, cada um tirava o final de semana para sair. E aí, quando parou, foi forçado a parar, tiveram que conviver com as suas questões Um e defeito discuti-las. conviver literalmente com a pessoa, né, doutora? Estou separando aqui algumas perguntas que já estão chegando. É, Tiveram que conviver realmente com a outra pessoa. Eu costumava brincar com alguns amigos assim: olha, gente, quem não separou na pandemia, não separa mais. Não separa mais, porque é assim, às vezes o defeito
do outro, quando você estava naquele processo que não era, naquela vida normal, né? Sem o isolamento, Uhum. uma chateação, um palavrão, uma coisa chata, tal, tal. E, vamos aqui para um restaurante, vamos conversar com uma turma, vamos sair com os amigos. E aí desfocava, né? Da relação, do problema que estava existindo ali e que existe ali naquele casal, mas que não conversavam sobre aquilo e ia sendo deixado de lado, debaixo do tapete, enfim. Não que seja errado sair, Não que seja mas é errado. que às vezes, mas é que às vezes a gente precisa discutir mesmo alguns mal-estar que fica. Então, se eu tô percebendo que tem algo que está me incomodando, e aí quanto mais eu postergar essa conversa, a maior vai se tornando o problema. Vai ficando, vai sufocando mais, né? Uhum. Ó, a Camila Duarte tem 64, está dizendo aqui o seguinte: eu, com 35 anos, fui aposentada e afastada do trabalho por conta da doença de Crohn. E também por não me colocar limites no meu corpo. Mente, não. E também por não me colocar limites no meu corpo e mente. Aí o corpo, eu entendo que ela está querendo dizer que o corpo e a mente dela deram sinais justamente por ela não se dar limites. Acho que é alguma coisa com alimentação. Esses limites podem ser conhecidos e pelo menos tentar respeitá-lo por meio de uma terapia, de um exercício terapêutico. Existe uma tirinha que às vezes, de vez em quando eu vejo no Instagram, que eu acho ela muito didática. Às vezes existem como se fosse uma espécie de buraco no peito que as pessoas sentem. E aí Uhum. as pessoas vão tentando preencher com outras coisas. E, Sim. por exemplo, falando em saúde mental, a questão da ansiedade. Tem Hum. muita gente que vai descontar as questões mais ansiosas na alimentação. Então, come, 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 para tentar Me fico preencher demais com esse. isso. E também existem alguns estudos que ainda é bem tímidos, que falam sobre as questões de que algumas, agora eu esqueci o nome, me fugiu Uhum. da memória, mas são questões assim que quando a gente, o que a gente sente emocionalmente, o corpo, Responde. o corpo vai responder a isso. E, por exemplo, quando eu tenho uma rotina de trabalho em que eu não descanso, não dou um descanso para o meu corpo, para a mente, e aí dá no final do dia, eu começo a sentir dores no estômago, azia, que pode se transformar em Dor algo de mais cabeça. grave. Então, É, às vezes, é uma resposta do corpo para dizer assim, ó, você está precisando parar um pouco. desacelerar. Ó, já que ela começou a falar sobre terapia na doença inflamatória intestinal, a gente já vai para esse assunto, mas antes, eu queria saber, doutora, se a senhora concorda que o isolamento, de uma certa forma, trouxe à tona essa discussão da saúde mental e, infelizmente, trouxe também, né, o surgimento de alguns transtornos em algumas pessoas. Sim, é como eu havia falado anteriormente, a gente passou a perceber e não tem como fugir disso. Uhum. Então, não havia mais amigos para a gente Para sair conversar, toda embora no início as pessoas começaram a conversar no WhatsApp, começaram a fazer videochamada, live. mas chegou um momento que só isso não bastava, só isso não estava conseguindo suprir Sim. uma necessidade de um cuidado maior. E aí, por conta disso, que já era algo anteriormente que era muito urgente, as pessoas estavam precisando cuidar da sua saúde mental, mas que só foi evidenciado a partir dessa questão do isolamento social.
Doutora, eu aproveito e faço uma pergunta que é válida tanto para esse processo de isolamento, mas como para a vida inteira. O que que a gente pode fazer para amenizar, né, esses reflexos aí da ansiedade, da depressão e da depressão? É, existem, além das medicações, mas a medicação ela vem para ajudar, assim, quando nenhum outro tipo de ajuda já é suficiente. Mas a gente pode tentar, além da terapia, atividades físicas, atividade artística. Então, tem gente que consegue, através da dança, através da pintura, através das expressões corporais. Então, Legal. se puder, se tiver acesso a aulas de yoga ou de relaxamento de alguma forma, então é tentar observar assim, o que é que eu posso ter acesso. Não tenho Uhum. acesso a nada disso, mas eu tenho um quintal em que eu posso plantar. Então, tentar É, focar em alguma atividade que traga um relaxamento. doutora, e hoje está bem fácil, né? Porque a pandemia trouxe para a gente o atendimento online. Então, tem aula de yoga pela internet, tem um curso de fazer sushi pela internet, tem Uhum. aula de música online. Então, assim, dá para fazer. Se você se esforçar, dá para fazer. Vamos focar agora na terapia na doença inflamatória intestinal. A Camila começou a falar aí que o corpo dela começou a responder porque ela não seguiu, né, as orientações como deveria Uhum. ter seguido. E aí a primeira pergunta é: ADI, né, a doença inflamatória intestinal, pode ser causada, pode ter uma causa psicológica? Porque eu ouço muita gente dizer assim, eu entrei em crise porque eu fiquei muito estressado. Isso pode realmente acontecer? Eu estava lembrando agora do que eu ia falar anteriormente, da psicossomática, que é a somatização no corpo de questões que às vezes são mentais. Uhum. Então, se eu estou vivenciando um momento de estresse extremo, se eu estou numa rotina acelerada, meu corpo pode responder a isso. Sim. Inclusive, através da. Vou citar novamente as pessoas ansiosas, nada contra vocês, mas é, é muito clássico. Pessoas que são muito ansiosas diante de alguns eventos, ou seja viagem, seja prova, às vezes tem que ir ao banheiro de forma urgente. Então, a gente acaba percebendo assim que o corpo ele responde aquilo que a nossa mente é, de alguma forma Pensa, está. né? Focada. É bem psicossomático mesmo. Ó, a Conceição está dizendo aqui que ela é desse jeito. Que na hora que ela começa a pensar num problema, o corpo já começa a sentir tudo. Ó, outra pergunta. Na verdade, é mais um. Eu quero que a senhora faça mais um comentário, né? Porque Uhum. tem a ver com o que a gente acabou de falar. A relação da psicologia e a doença inflamatória intestinal. É importante ter um acompanhamento terapêutico? Sim, sim, é muito importante, porque assim, muitas pessoas que têm a doença inflamatória, elas acabam passando por um processo de internação hospitalar. E Uhum, aí, a internação hospitalar, ela vem cheia de tabus. uhum. Socialmente, a gente costuma atrelar essa questão do hospital, da figura do hospital, à incapacidade, ou até mesmo a figura da morte. Então, isso vem com um temor. E aí, às vezes, é preciso que tenha um profissional acompanhando mesmo para desmistificar esses temores, ou algumas inseguranças que vêm junto com o processo da doença, porque é algo que às vezes você acaba descobrindo e você não sabe bem como que funciona isso, como que vai ser minha rotina. E às vezes a rotina muda e é difícil aceitar o processo de mudança da rotina. Então, o profissional ele vai auxiliar nesse sentido, de ajudar você agora nessa nova perspectiva de vida.
nessa nova forma de viver. Uma vez eu conversei no evento do Maio Roxo, eu conversei com um jovem que ele tinha 32 anos, ele tem 32 anos, e ele descobriu, né, que tinha Crohn com 28, 29, e ele disse assim, Aline, o processo de mudança na alimentação é muito difícil, porque você imagina um jovem de 28 anos que saía era fast food direto, qualquer coisa traz um fast food, qualquer coisa mudou a alimentação, o que ele fez? Ele entrou nesse processo de cabeça, entendeu que precisava ter uma mudança, tinha um acompanhamento psicológico e hoje ele estuda, está quase se formando em gastronomia. E os pratos dele são todos voltados para essa questão do cuidado com o intestino. Então, olha só que reviravolta que a pessoa faz, né? Pega o problema e, né? Pega o limão e transforma numa limonada, claro, com o apoio e o acompanhamento terapêutico. Ó, o Marcos Vinícius está dizendo aqui, eu também sou assim, eu fico pensando tanto, não é o meu coração que sente as coisas, é o intestino. Ele diz que fica muito nervoso quando tem alguma coisa importante para fazer. A nossa última pergunta é sobre os efeitos terapêuticos. Eu acho que eu já dei um exemplo, né, desse meu amigo de 32 anos, os efeitos terapêuticos para quem, né, segue a terapia direitinho e tem uma doença inflamatória intestinal. É bem positivo, né, doutora? Sim, você acaba tendo uma aceitação melhor da sua nova vivência, da sua nova forma da sua nova mudança de rotina. E aí é muito complicado nessa reviravolta, né? E aí, com Sim. a terapia, você acaba entrando num processo que às vezes é normal. É uma coisa assim que eu digo para os meus pacientes, assim, ó, aqui é o espaço para você se reclamar da vida. Porque quando a gente está no processo de adoecimento, chega muita pessoa para dizer assim, não reclama, você tem que aceitar, isso é normal. E mexe com a sua vida inteira, mexe com toda a sua estrutura de vida, de família, de Trabalho, rotina. relacionamento. Então, você fazendo a terapia, você tem um espaço para você ser inteiramente verdadeiro consigo e de reclamar. Dizer assim, poxa vida, hoje tá muito chato porque eu queria comer um hambúrguer. Então, é um espaço assim que você começa a ser verdadeiro consigo e a partir disso você começa a perceber suas questões, inclusive questões assim que às vezes nem todos os dias a gente está bem. E não é passando por cima de si que eu vou ficar bem. Então, eu preciso ter esse espaço comigo mesmo para eu conseguir ser verdadeiro. E aí sim eu vou conseguir. Tá, agora eu entendi. Tirei meu tempo para reclamar, tirei meu tempo para. E agora, o que é que eu posso fazer diante disso? Como que eu posso me organizar para que dentro dessa vivência que eu estou agora, eu possa construir a minha vida? E aí a pessoa vai e começa a fazer planos e a tentar alcançá-los. Boa. Eu vejo mais ou menos assim, é como se você fosse trilhar um caminho novo e o psicólogo vai pegar na tua mão para que você vá por esse caminho. Ele não vai te empurrar, né? E ele nem vai caminhar por você, mas ele vai te mostrar alguns caminhos que você pode percorrer para que você possa passar pelo tratamento de uma forma mais tranquila. Olha, o José Andrade... Eu sempre ressalto que eu estou ao lado da pessoa. Isso que você Legal. falou assim, ó, não estou na sua frente, não estou te puxando, estou ao seu lado. Inclusive, para os momentos que você estiver em crise, eu estou aqui. Você não vai estar Não, só. que legal. Ó, o José Andrade está perguntando o seguinte, não sei nem se é José Andrade, pera, é José da Rocha Júnior, desculpa, tá, José, não é José Andrade, é José da Rocha Júnior. Ó, olha só, é o nosso presidente, a produção está me dizendo aqui que o José da Rocha Júnior é o nosso presidente da Acron, o José Júnior. Ó,
Ele está dizendo assim, como os amigos, né, ou a família sabem a hora de procurar um especialista, no caso um psicólogo, né, para um paciente que quer, né, se tratar, mas que é mais resguardado nas suas emoções, aquela pessoa que não gosta muito de falar. Como que a família pode agir para ajudar? Uhum. Às vezes nos consultórios a gente é muito procurado por familiares justamente com essa dúvida. Tentar desmistificar a profissão. Como você falou no início da nossa live, assim, o psicólogo ele ainda tem um tabu muito grande em relação a procurar, porque durante muito tempo foi associada à questão da loucura. Então, Sim. ainda hoje traz esses estigmas de que, peraí, eu não tô ficando louca, então para que eu vou procurar alguém que Sim. trata loucura? E aí a família procurar é, tra- ter, é, ter conhecimento para trazer assim de uma forma mais desmistificada. E E devagarzinho, aí, né? Conversando, sugerindo. se a Infelizmente, própria família, se a própria família também quiser procurar ajuda para eles enquanto familiares, porque o cuidador ele também precisa de cuidado. Então, às vezes fica muito voltado para a pessoa em sofrimento, mas ele também ele está ali presente, ele está convivendo. Então, às vezes com problema de saúde, ele sim. precisa também desse cuidado. Uau, que legal, que sugestão maravilhosa. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu concordo com a senhora que às vezes a própria família pode buscar uma ajuda para poder entender o mundo dessa pessoa que não gosta muito de falar e aos pouquinhos ir estimulando, porque, gente, terapia resolve tanta coisa na sua vida que, como eu falei no início da nossa live, terapia é vida. Ó, a Conceição está dizendo assim: eu não falo com ninguém, pois ninguém me entende. É muito ruim guardar. Eu não gosto de falar. Conceição, então assim, se você não gosta de falar para amigos e para familiares, eu acho que a busca de um especialista é uma opção, não é isso, doutora? O Freud, ele falava assim, a terapia é a cura pela fala. Então, às vezes, ao longo da vida, a gente vai guardando tanta coisa que fica presa aqui na garganta, nos sufocando. Então, chega um momento que vai explodir. E aí a gente precisa realmente falar. Eu entendo o receio dela de não compartilhar isso com amigos, que ela falou assim, não compartilho com amigos, porque às vezes o amigo ele não vai saber ter um Entender. manejo adequado de ter uma fala sem julgamento. E aí o profissional, ele é formado para que ele tenha, consiga acolher você sem julgamento, sem de alguma forma tentar. Sem lhe, na verdade, sem lhe constranger, né? Sem Uhum, lhe constranger, sem lhe diminuir, sem lhe... Pelo contrário, o profissional está ali para lhe ouvir. E como eu disse agora há pouco, para pegar na nossa mão e mostrar para a gente o caminho. Doutora, eu amei a nossa live. A gente vai ficar por aqui. Queria agradecer todo mundo que participou, agradecer a senhora mais uma vez por ter participado da nossa live. Acho que nós deveríamos fazer mais. Vamos eu combinar estou mais na... aqui. E dizer que essa live vai ficar salva, tá? No nosso YouTube, tá bom? O link do YouTube está no na nossa bio, tá bom, gente? Mas eu vou salvar a live e vou colocar o link nos stories para que vocês possam seguir, né? Se inscrever, na verdade, no nosso canal e assistir essa live posteriormente. Se você tem alguém especial que você queria que assistisse essa live e a pessoa não assistiu, a gente vai deixar o link tá na biografia, aliás. Aí você copia o link lá, manda para a pessoa que já vai ficar salvo. Doutora, muito obrigada e até a Eu, próxima. eu que agradeço vocês, o espaço. Como eu ressaltei no início, nós da psicologia agradecemos muito os espaços que nos são dados, porque é preciso que se discuta cada vez mais a questão da saúde mental, que urge de forma tão urgente na sociedade. É verdade. Ó, nosso último comentário aqui,
A Lucélia diz o seguinte: boa noite, ótima live. Mas em questão de especialista, psicóloga, eu também sou muito difícil, porque pois eu sou muito emotiva e aí eu acredito que ela quis dizer que ela chora nas sessões. Amiga, isso é super normal, tá? Às vezes tem gente que vai pra terapia só pra chorar, né, doutora? E é muito bom, assim, qual o problema de ser emotiva, assim? Eu sou muito emotiva, eu também choro muito. E isso é muito bonito, assim, da gente poder conseguir demonstrar nossos sentimentos. E às vezes, eu digo isso porque, como eu falei, eu sou muito emotiva, eu entendo que socialmente as pessoas criticam, assim, Sim. acabam associando a fraqueza, e não Que é. você tem que ser forte, não pode chorar, não pode demonstrar sentimento, isso não tem nada a ver. É apenas uma forma de demonstrar os sentimentos, mas que é muito bonito. É verdade. Obrigada, doutora, e até a próxima live. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.